Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, mais uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje no livro de Ruth, vamos entender um pouquinho sobre os 4 momentos da vida de Ruth. Momentos quer dizer fase, não é para sempre, amém, queridos? Por isso entenda o momento que você está vivendo, entenda o momento que você está vivenciando, porque não é para sempre. Vai haver aí a glória da segunda casa, em nome do Senhor Jesus. Momentos quer dizer um espaço de tempo pequeníssimo e indeterminado. Qualquer hora a história muda. Eita glória, você pode adorar a Deus? Amém, queridos? Livro de Ruth, capítulo 1, diz assim no versículo 1: nos dias em que julgavam os juízes, houve o que na terra? Fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram então à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com suas mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quantos anos? 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Capítulo 2. Versículo 5: depois perguntou Boaz ao seu servo, encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até agora ela está aqui, e menos um pouco que esteve na choça. Quer dizer, não descansou a não ser um pouquinho. Olha aqui para mim. Nós vemos a história desta mulher que foi guerreira, Noemi, com as suas 2 noras. Eu lendo agora aqui, Deus me traz a minha memória que este homem chamado Elimeleque, este homem que era um homem de Belém de Judá. Belém de Judá, segundo o dicionário, é casa do pão, e ficava num território dado à tribo de Judá. Este homem, qual o nome significa meu Deus é rei, ele morava em Belém, exatamente na casa do pão. Mas lá na casa do pão, Vivi, falta o pão. Você pensa que não, mas momentos adversos batem nas nossas portas, amor. E diz que lá em Belém começa uma grande fome. Mas a Bíblia não fala de ninguém mais e nenhum outro nome que resolve sair da crise e procurar amparo numa terra totalmente pagã, que era a terra de Moabe. A Bíblia está dizendo para nós que Elimeleque, sendo conhecedor da palavra, morador de Belém, um homem que era servo de Deus, porque nós vemos pelo discorrer da história que Noemi leva as 2 noras pelo caminho, ensina de Deus a elas.
Elimeleque agora, quando se vê no momento de crise, de fome, o que ele faz é fugir. Eu estou dizendo para você, que com você que é servo de Deus, o tratamento é diferenciado. A crise vai bater na tua porta, mas Deus está dizendo: se você estiver comigo, na casa do pão não vai lhe faltar suprimento. Aleluia! Eu vou guardar você, eu vou guardar a tua família. É Deus falando com alguém nesta noite. Ei, isso é só uma fase, não se desespera. Não precisa jogar tudo para cima, não precisa ir embora, não precisa pedir a conta. Deus está dizendo para você, é apenas uma crise. Belém está em crise, mas para quem está em Cristo, vai passar pela crise. A Bíblia não fala de ninguém mais que saiu. É um homem, apenas uma família, amados. Será que Deus não tem o poder de te guardar no meio desta crise? No meio desse desemprego? Será que Deus não tem um particular contigo de salvar você e a sua casa? A Bíblia diz que ele se desespera. Cuidado, que o desespero ele é terrível. Ele pega agora a sua família, sem buscar a direção de Deus. Eu falo sem buscar a direção de Deus, porque depois ele sofre as consequências. Ele desespera, pega a família, deixa tudo, deixa bens, pega a família e vai agora para esta terra chamada Moabe. Quando ele está nesta terra, uma terra pagã, serviam ao deus Quemos, que era a principal divindade moabita. Esse Deus que exigia sacrifício de crianças. Olha onde este homem vai se abrigar com a sua família, amados. Cuidado. Onde você coloca a sua família? Para que lugar você tem levado a sua família? Em Moabe Deus não estava. Deus estava em Belém. Então é melhor você segurar as pontas e um momento de crise em Belém do que você sair para Moabe, do que você descer para o Egito como alguns na época de Isaac. Além da primeira fome nos dias de Abraão, no tempo de Isaac teve fome também. Quantas vezes na Bíblia teve momentos de fome? Isaac fala: e vou para o Egito ou não? No Egito tem abundância de pão. Todo mundo está deixando as suas casas e descendo para o Egito. Mas o Egito, segundo o dicionário, é falso refúgio. Hoje ele te acolhe, mas amanhã ele aprisiona os teus pés. Lembra da nação de Israel que entrou lá? Ele deu refúgio, ele acolheu, mas depois aprisionou por 430 anos. Deus está dizendo: não se desespere. O Senhor apareceu a Isaac e falou: você não. Todos podem estar descendo, mas você não vai descer. E se ficar aqui, eu vou te sustentar e você ainda vai prosperar nesta terra de Gerar. Ele está dizendo: não precisa se desesperar. A fome vai bater, o desemprego vai bater, pode bater enfermidade, pode bater o que for, mas se você continuar na direção de Deus, Ele vai te proteger e além de tudo vai te fazer prosperar. Isaac obedeceu e prosperou. Que coisa! Numa terra que todo mundo estava morrendo de fome, a Bíblia diz que Isaac semeava 1 e colhia 100. Olha, que coisa! Tudo porque ele resolveu obedecer. É a palavra desde o início que nós estamos falando, amados. Obedeça a voz de Deus para não pagar o preço. A Bíblia diz que Elimeleque pega a família e vai embora. Quilômetros. Sabe quantos quilômetros de Belém a Moabe? De 100 a 120 quilômetros. Se leva em torno de 7 a 10 dias. 1.485 metros de Moabe para dentro do Vale do Jordão, ali de altitude.
Sobem 1.237 metros de altitude, cruzando as colunas da Judeia. Tudo isso para procurar abrigo, 120 quilômetros de Belém. Uma viagem cansativa. Chega lá, diz a Bíblia que ele morre. Vamos encurtar a história, ele morre. Os 2 filhos casam com mulheres moabitas, que serviam a esse Deus, Quemos, a essa divindade pagã. Casam com 2 mulheres de lá. A Bíblia diz que os 2 filhos também. Que preço, hein, amados? Será que não é hora de voltar, não? Chega de pagar preço, né? Será que não é hora de você dizer: Deus, eu estou aqui para obedecer a tua voz? Está correndo da voz de Deus e está pagando o preço. Elimeleque paga o preço com a própria vida, ainda perde os 2 filhos. Aí Noemi agora se desperta, fala: peraí, perdi esposo, perdi os 2 filhos, esse lugar aqui não é para mim não. Mas quantas pessoas estão vivendo momentos de perda na sua vida, mas não refletem, amados? Será que porque não saiu da posição que Deus te colocou? Será que é porque não saiu de Belém, não saiu, aleluia, deixou de exercer aquilo que é para ser exercido? Pagou o preço. Aí Noemi agora ouve dizer que lá em Belém, 120 quilômetros distante, fez o caminho para ir, agora vai ter que fazer o caminho de volta. Mas como que é aquela volta? Ela ouve dizer que Deus havia visitado a terra, que agora tinha abundância de pão. Quantos anos eles ficaram lá, queridos? 10? No período de uma década. Que reviravolta na vida de uma pessoa. As 2 noras agora perdem o seu apoio, perdem aquele que supria dentro de casa. Vamos viver do quê? Vamos fazer o quê? Noemi não tinha mais ninguém, não tinha parente, não tinha ninguém lá, porque os parentes ficaram em Belém. O que é que você foi fazer em Moabe? Fugindo dos propósitos de Deus. Deus está dizendo: volta. E do jeito que ela veio cheia, agora ela tem que voltar vazia, sem esposa e sem os 2 filhos. Chama as 2 noras e fala para as noras: olha, mesmo que eu aplicasse a lei do levirato, que essa lei do levirato, Vivi, o casamento levirato, ela iria gerar, e as 2 teriam que esperar o quê? Os filhos crescerem para poder casar. Ela falou: já estou velha, então eu dispenso vocês desse jugo e vocês voltem para suas casas. Órfã, volta para o seu Deus, volta lá para a sua divindade Quemos. Mas diz a Bíblia que órfã, ela volta, mas Ruth demonstra que realmente estava convertida. Falou: voltar para minha divindade, voltar para papai e mamãe, não. Ô Noemi, aonde a senhora for eu vou contigo. Até muitos pegam essas frases para casamento. Não me enches para que te deixe, porque aonde deitares, deitarei, aonde dormires, dormirei, e o seu Deus é o meu Deus. Aleluia! Eita glória! Elas pegam então o que tinha, o que dá para trazer, a malinha, e fazem a rota de volta. Sobe colina, desce colina. Mas agora Noemi está trazendo em seu rosto as marcas, traz na sua aparência agora uma aparência de sofrimento. E quando ela chega em Belém, depois de 7 a 10 dias andando, Vivi, 120 quilômetros de carro a gente faz se é numa rodovia 120 por hora, 1 hora. Elas demoraram de 7 a 10. Pensou, 2 mulheres dormindo no meio da estrada, estradas perigosas.
à mercê de assaltantes e salteadores. Mas agora ela está voltando porque ela ouviu, falou: aqui em Moabe não é meu lugar. Ainda bem que Noemi se despertou, né? É Deus dizendo para você: ainda dá tempo. Mesmo voltando sem nada, saiu cheio, voltando sem nada, com a marca, a aparência de sofrimento, mas ela resolveu voltar. É Deus dizendo para você: a porta ainda está aberta, pode voltar, aleluia. Pode voltar que a Belém vai te receber de braços abertos, oh glória. Não fuja do propósito de Deus para a tua vida. Mas muitos ficam com vergonha. Noemi poderia ter falado: que vergonha, saí com meu esposo, saí com 2 filhos saudáveis, eu saí bem, e olha que situação, estou voltando. O inimigo coloca vergonha nas pessoas, para ela não voltar dizendo: olha como era a tua vida lá atrás, saiu da igreja, estava assim, olha como você está hoje. E a pessoa fala: então não vou voltar. Noemi falou: eu vou voltar, mesmo tendo perdido tudo, eu vou voltar, porque o meu lugar é em Belém. Quando ela chega, as pessoas olham para ela e falam: opa, aquela ali não é Noemi? Ela fala: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque a minha vida está amarga. Olha que situação, amados. Você imaginou por dentro como é que estava Noemi? Como é que não se encontrava a alma de Noemi? A ponto dela dizer: o meu nome agora é Mara, porque eu estou amarga. E diz a Bíblia então que esses 4 momentos da vida de Ruth que eu quero ministrar para você nesta noite. Eu contei a história. E o primeiro momento que Ruth, tanto é que o livro leva o nome dela. Pela garra desta mulher, amados. Ela abraçou o Deus de Noemi, ela abraçou o povo de Belém. Ela buscou por uma segunda chance. Fala para mim, o que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Não podia dar filhos, não tinha bens, não podia oferecer nada. Mas mesmo assim ela ficou do lado da sogra. Falou: vou cuidar de você. Como bom quando a gente encontra pessoas assim, né, queridos? Porque atualmente, hoje o mundo mostra assim: se você tem algo para oferecer, você tem amigos. E uma pessoa essa semana falava para mim assim, falava: mas quem é que quer ficar do lado de alguém que perdeu tudo, que está passando provação? Ninguém quer ficar do lado. Eu falei: mas era exatamente nessa hora que a gente vê os amigos. Ele falou: eu não ficaria. A pessoa falou para mim: eu não ficaria. Eu falei: agora eu quero ver a hora que você estiver numa situação dessa, quem é que vai ficar do seu lado? Porque se você já está dizendo que você não ficaria, então quer dizer, tem. Então imagina, amados. Noemi não podia oferecer mais nada, mas a Ruth fica do lado e fala: eu estou contigo para o que der e vier. Eu estou contigo pela amizade. Eu estou contigo porque eu te amo, aleluia. Eita glória. É o amor que nós temos que ter para com Deus, amados. Independente dele dar um milagre ou não, estamos na igreja. Independente dele dar o carro que sonha em seu coração, estou na igreja. Independente da casa própria, estou na igreja. Eu não estou servindo a Deus pelo que ele pode dar, eu estou servindo pelo que ele é na minha vida. Oh, que amor sincero é esse? É um amor com compromisso, um amor sem interesse. Mas o mundo hoje vive um amor interesseiro. Se você tem para me oferecer, sou teu amigo. Se não tem, me esquece. Primeiro momento que Ruth passa é o momento de perda. É o momento que todo ser humano passa, amados. Todos nós passamos pela triste experiência de haver perdido algo, de perdermos algumas coisas na vida. Qualquer perda é difícil superar, mas algumas perdas são necessárias para que ganhemos outra de maior potencial, de maior proporção e de maior serventia na nossa vida. Tem algumas perdas que a gente fala: essa perda é irreparável. Mas Deus sabe o porquê você está perdendo aquilo. Perdemos emprego, perdemos pessoas, perdemos dinheiro.
Algumas perdas são necessárias e todos nós passamos. Mas devemos entender que é apenas um momento. O momento é um pequeno espaço de tempo. Ela enfrentou um momento, amados. Um momento de perda traz duas coisas para nós. É o momento de buscarmos direção e o momento de nos posicionarmos. O que você vai fazer com esse momento de perda na sua vida? Vai chorar? Vai se estagnar? Vai jogar tudo para o alto ou você vai se posicionar e buscar direção em Deus? Tudo depende de como você vê, qual ângulo você está vendo isso. Entenda que as perdas às vezes são necessárias. Às vezes são coisas que estão demais na nossa bagagem, tem que ser tirada. Às vezes são coisas que estão puxando toda a nossa saúde emocional. Aí Deus fala, tem que sair do caminho, porque senão vai acabar com você, vai acabar com o seu emocional. Esta amizade vai te levar para mau caminho. Então, as perdas são necessárias. E às vezes é Deus nos podando, tirando aquilo que não é necessário na nossa vida. O segundo momento, momento de escolha. Momento decisivo, momento de enfrentar o medo. Orfa volta para os seus pais, mas Ruth decide ir para Belém. Ruth decide começar do zero. Ela poderia ter voltado, ainda tinha os pais dela lá, tinha a família dela, tinha a convivência de tudo e todos. Poderia continuar lá na cidade que ela nasceu, mas ela enfrenta, ela escolhe, enfrenta o medo e decide começar do zero. Mas Regina, não ficou se lamentando não. A órfã volta, a órfã rapidinho voltou e falou, não, que vou atrás de Noemi, não tem nada para me oferecer. Mas a Ruth escolheu, falou, vou ficar contigo, porque agora o teu Deus, o Deus que tem cuidado de você, o Deus que você tem me evangelizado, é o Deus que vai cuidar de mim também. Seremos duas, oh glória, duas vivendo na dependência de Deus. Enquanto o órfã volta para se lamentar, para viver um momento de perda, para chorar, continuar em Moabe, a Ruth sacode a poeira e fala, epa, vamos viver algo novo, vamos para Belém, que eu sei que tem algo de Deus nos esperando lá, oh glória. Momento de escolha. Momento que você vai ter que parar de chorar e falar o que eu quero da minha vida. E às vezes as escolhas são doloridas, amados. Vai ter que deixar para trás Moabe. Vai ter que deixar para trás algumas coisas, costumes, pessoas, para viver o novo. Vai ter que cortar o elo com Moabe. E ela falou, Moabe. E a Bíblia diz que nunca mais, termina o capítulo, nunca mais ela volta para Moabe, amados. Porque a escolha dela foi tão decisiva que ela falou, eu escolho viver em Belém. O Deus de Noemi vai ser meu Deus. Moabe? Agora é Belém. Escolheu, foi firme. E muitas vezes precisamos, para crescer, precisamos sair da terra em que estamos, assim como Abraão, né? Saiu da terra, da parentela, e o Senhor nos faz uma promessa, eu irei adiante de ti, darei os tesouros e as riquezas que estão escondidas. Às vezes para nós vivermos o propósito de Deus, nós precisamos sair de onde nós estamos, porque o lugar só teve perda. Mas tem pessoas que preferem, porque aqui tenho pai, porque aqui tenho mãe, não porque aqui tenho raízes, não porque eu já fiz a minha vida aqui. Querido, Deus está dizendo para você, tem algo novo para você em Belém. Vai ficar segurando o que em Moabe? Vai ficar chorando as pitangas o que em Moabe? O que Moabe tem para te oferecer? Deus está dizendo, é hora de você voltar para o novo. Vai sofrer, vai ser difícil, a escolha vai, mas Deus está com você. A terceira fase, ela enfrentou um momento de oposição. A Ruth agora enxuga suas lágrimas, vai rumo a uma nova história. Sofreu oposição dos familiares, amados. Imagina os familiares dela dizendo, você vai para onde? 120 quilômetros longe da gente. O que é que você vai fazer atrás dessa mulher que não tem nada para te oferecer? Olha a resistência dos familiares, olha a oposição. Mas ela sabia que Belém era um projeto, amados.
Ninguém acreditava em Belém, que ela chegando lá Deus iria mudar a sua história, mas dentro dela algo falava: Belém é o teu lugar, aleluia. Em Belém tem aquele que vai te sustentar. Em Belém eu vou mudar a tua história. Eu vou tirar a roupa de viuvez, aleluia. Eu vou tirar esse choro que está na tua garganta. Ela enfrentou um momento de oposição, e diz a Bíblia agora: ninguém acreditava que a história dela poderia mudar. É a mesma coisa, muitos não acreditam em você, nos seus sonhos, na sua capacidade, que você deixando Moabe, que você vai se dar bem em Belém. Mas olha Deus dizendo: se você enfrentar a oposição, eu vou mostrar que eu sou contigo, e eu vou ser o supridor na tua vida, aleluia. Que decisão difícil, hein? Mas o quarto momento, e nós já vamos encerrar, foi o momento de ter atitude no momento da crise. Ter atitude no momento da crise. Ela não chegou em Belém não, evangelista Beth, e as coisas aconteceram para ela. Bom, Sidney, ela não chegou em Belém e... Vem, filha, as portas estão abertas do sucesso, da dupla honra. Receba! Ela teve que arregaçar a manga e trabalhar. Quando chegaram em Belém, sem dinheiro, sem nada, só com a humilhação, Ruth então pede autorização para ir para o campo, catar os rabiscos de espigas que caíam, para castar o resto e para catar as sobras. Começou por baixo, teve a humildade para pedir ao trabalhador que deixasse ela pegar as sobras. A vida é uma escada, amados, não se pula degraus. Ela teve que enfrentar, ter atitude para ir para cima daquilo que Deus, ela não sabia o que Deus tinha reservado para ela, mas ela estava ciente que alguma coisa iria acontecer. Se a gente trabalhar, arregaçar as mangas, as coisas vão acontecer. Não cai nada do céu não, querido. Vai ser difícil, mas Deus ali é contigo. Ele vai dar saúde para você. Não vai cair maleta de dinheiro do céu. Ele vai te dar saúde para você trabalhar. Se precisar trabalhar em 2 empregos, você trabalha. Se precisar trabalhar em 3, você trabalha. Ele vai te dar saúde, sabedoria. Então ela começa subindo os degraus. Não pulou etapa não. E quando ela está ali, diz a Bíblia aqui, segundo a lei mosaica, ordenava que não se colhesse nos cantos. Os trabalhadores não podiam colher nos cantos, e que as espigas que caíssem não poderiam ser apanhadas, conforme Levítico 19:9. Tratava-se dos talos remanescentes de cereal depois do primeiro corte. Estes eram destinados para os necessitados, especialmente para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Eita, que providência de Deus, hein? Diz a Bíblia que ela se humilha, tira o sapato alto, se humilha, vai lá agachadinha, pegando as espigas do canto, os restos, as sobras. E diz que a Bíblia que ela trabalhou o dia todo. Ela demonstrou que era uma pessoa esforçada, se esforçou. E diz a Bíblia que o dono do campo chega e olha, viu nela um diferencial. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente, amados. Aonde você chega, se tem coisa para fazer, já vai fazendo. Me dá um pavor a pessoa chegar e ficar olhando para as coisas para fazer e não faz, amados. Estou conversando com a pessoa, se tem uma louça para lavar, já vou lavando louça. Se ela está fazendo a comida, já vou lavando louça. Se ela está fazendo uma coisa, já vou do lado conversando, já vou limpando a casa. Boaz viu nela algo diferente. Falou: essa moça não parou em nenhum momento, é diferente. Trabalhando desde cedo, os trabalhadores falaram: realmente, ela pediu permissão para pegar as espigas, é estrangeira, e ela está aqui, esforçada, viu? Não parou em nenhum minuto, nem para resmungar, para reclamar que estava pegando os restos. Ele falou: cuida dela, fala para os trabalhadores deixar cair mais. Eita glória! Diz a Bíblia, evangelista, que num único dia ela colheu quase que 25 quilos. Quando, amados? Que uma pessoa vai para pegar resto de espigas e num dia leva 25 quilos para casa, irmã Regina. Isso é providência de Deus ou não é, amados? É bondade de Deus ou não é?
Então Deus está dizendo, se precisar recomeçar, você recomeça. Mas Ele vai dizer para você, em tudo você vai ver as minhas mãos. Aleluia. O patrão está te observando e está dizendo, merece um salário melhor. Não fica fazendo horinha, não fica gastando palavra à toa. Não vai toda hora no banheiro. Não reclama do seu. É esforçado, hein? Olha Boaz olhando para Ruth dizendo, merece um lugar de destaque. Olha o coração de Boaz já se apaixonando por Ruth. Ela com a roupa de viuvez, mas ela decidiu, vou começar por baixo, mas eu não abro mão. Uma hora a roda gira. Eita! Não sabia que o campo era de Boaz. Não sabia que Boaz era o amigo, o parente remidor. Que o parente remidor era aquele mais perto. Ele tinha os privilégios. Poderia pagar, ele pagava a dívida. Se tinha dívida, ele vinha e pagava. Eita, agora você não deu nenhum glória, não? Parente remidor, ele chega, ele resolve a situação, amado. Choro nunca mais. Ele paga as dívidas. Se tinha viúva, ele cuidava, amparava. E ela vai exatamente aonde? Nos campos de Boaz. Boaz se apaixona por ela. Quando ela chega em casa, fala, Noemi, olha quanto que eu trouxe. O quê? Que providência é essa? Ela fala, colhi nos campos de Boaz. Boaz é o nosso amigo, é o nosso parente remidor. Ele por direito é o parente mais próximo. No campo dele, falou, diz a Bíblia que Deus providenciou. Agora eles casam e de catadora de espigas, de resto, agora ela é a patroa. Tudo porque ela entendeu cada fase e ela enfrentou cada fase. Deus está dizendo para você, vai enfrentar ou vai chorar? Você pode hoje estar nos campos da humilhação, amados, rabuscando que nem ela, pegando as espigas, o resto, chorando e dizendo, Deus, eu não estou entendendo dessa humilhação. Era uma humilhação. Vivendo o resto era humilhação. Mas Deus falou, para quem suportar o processo vai viver o propósito. Oh glória, hoje está sendo humilhada, hoje você pode estar sendo escorraçado, hoje você pode estar precisando de alguém, mas Deus está dizendo, a roda vai virar. Para quem decidiu recomeçar, se coloca de pé. O Senhor está dizendo, seja esforçado, seja determinado, não importa a situação. A Bíblia diz então que ela sai do campo da humilhação. O dono chega, se apaixona por Ruth. Deus começa a trabalhar, fazendo tudo cooperar para o bem dela, fazendo virar um tempo de exaltação, porque Deus está vendo o teu esforço, aleluia. E por fim os dois se casam. E quando se casam tem um filho, e o filho deles chama como? Obed. Obed é quem? Avô de Davi. Jesus nasceu da genealogia de quem? Ela entrou para a história, amados. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Você está entendendo? Não é chorar o leite derramado, é entender que é a fase. Mas você vai sair dessa em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. O dono do campo hoje está passando vistoria. O dono do campo, que é o parente mais próximo, o parente remidor, simbolizando o próprio Senhor Jesus. Ele está fazendo vistoria hoje. Ele está vendo a tua humilhação, mas você não abriu mão de estar na casa dele. Você não abriu mão de vir para a igreja, mesmo chorando, mas está dizendo, Senhor, eu vou avançar. Uma hora a coisa vai virar, uma hora a roda vai girar, uma hora o milagre vai chegar, uma hora o Senhor me tira dessa humilhação. Ele está dizendo, tem coisas novas para você. Eu estou vendo todo o processo que você está vivendo. Eu estou vendo a fase da perda, eu estou vendo a fase da escolha, eu estou vendo a fase da oposição, e eu estou vendo a tua fase de atitude no meio desta crise. Olha Boaz saindo para fazer vistoria no campo, e quando ele olha, ele se apaixona por Ruth e casa com ela. Eu estou dizendo, vale a pena
pena continuar, vale a pena plantar, vale a pena continuar sendo fiel, porque nesta noite Ele faz vistoria, e Ele está dizendo: eu tiro você do campo da humilhação, não vai colher mais resto, não vai pegar mais do que sobra, mas a partir de agora vai ser patroa, a partir de agora vai tirar a roupa de viúva, de desprovida, e vai a partir de agora, em nome de Jesus, ser aquela que vai andar do meu lado. Ele está dizendo para você, Ele quer compromisso sério com você. Ele te achou aqui nesta noite, Ele é o teu parente remidor, Ele pode resolver a tua história, Ele pode tirar a tua vergonha, Ele pode te tirar do campo da humilhação. Eu declaro, Pai, para aquele que está dizendo: não vou abrir mão, eu vou passar cada processo, cada etapa da minha vida. Se precisar recomeçar, se precisar voltar para Belém, eu vou voltar, e lá o Senhor vai me dar aquilo que deseja o meu coração. Faça cada um entender a fase, o momento que está vivendo, mas que não venham se lamentar, mas crê que o milagre vai chegar a qualquer hora. Eu declaro, Pai, que venha cortar os vínculos com Moabe, e que venha seguir para Belém, porque o nosso lugar é em Belém, aonde está o nosso parente remidor, aonde está aquele que pode mudar a nossa história. Eu declaro, assim como a providência bateu na porta de Ruth, e o Senhor mudou a história dela, muda a história desta mulher que chora, muda a história deste homem que está dizendo: estou cansado dessa crise da humilhação, eu estou cansado de viver por baixo, eu estou cansado do pior. Muda a história, assim como o Senhor mudou a história de Ruth. Eu declaro sobre cada um a tua bênção e o teu milagre. E você que crê diz: eita glória. Se assente só um minutinho. Que reviravolta, hein? Mas ela teve que entender cada fase, e ela teve que avançar em cada fase que ela viveu. Deus está dizendo para você: se saiu de Belém, hoje viveu um momento de perdas, volte a sua mente, volta para Belém, volte para a presença de Deus, volta para o seu chamado, volta a seguir a voz de Deus, volta debaixo da obediência, e Deus vai dizer: vai começar do zero, mas também vai chegar onde eu quero. Tem um patamar de vitória te esperando em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é contigo. Deus foi com Ruth, né? Deu a ela a chance, era moabita, e entrou para a genealogia de Jesus. Olha que coisa linda que Deus faz, né? Pega lá, como diz a Bíblia em Salmos, né? Pega do monturo e faz se assentar no meio dos príncipes. Esse é o Deus que nós servimos. Mas aguenta firme o processo, porque tem reviravolta em nome de Jesus. Amém?